Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu chamar a Thaisa. Oi, Matheus, é você? Seja bem-vindo. Oi, Thaisa, estou aqui tentando. Ah, sim, agora foi. Tá me ouvindo bem, Vânia? Aham. E Tudo você, tá bom bem? o áudio? Tá. Você acha melhor com o fone, será? Bom, pra mim eu tô ouvindo bem. Tá? O fone sempre é melhor, me parece, né? Deixa eu arrumar aqui. Írios, seja bem-vindo. Deixa eu tentar com fone. Sim, o pessoal vai entrando, né? Dá um tempinho também. Tá me Assim ouvindo? tá melhor, assim. Tá melhor? Você tá me ouvindo bem? Aham, sim. Deixa eu- Então, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a Vânia, sou psicóloga, trabalho no Instituto Proteger, onde também a Thaisa trabalha. E é uma alegria receber você aqui no meu Insta. Uma honra, um prazer estar com você, para a gente dividir um pouquinho esse momento e as informações com o pessoal. Eu acho Prazer é meu. nesse momento, né, que a gente está vivendo, a gente tem um pouquinho de tempo, né? Tem mais tempo, né? Sim, sim. E medicamento psiquiátrico é uma coisa que eu fico muito à vontade. E é um assunto que as pessoas têm bastante dúvidas, né? Que tem muitas perguntas que sempre são muito Uhum. interessantes. Então eu agradeço demais pelo convite de coração. Que bom que você aceitou esse convite, eu acho que vai contribuir bastante. A Ana também acabou de entrar. Oi, Ana. Gente, Seja pode bem-vindo. fazer perguntas, tá? A Thaisa colocou um tema bem legal, né? Tire suas dúvidas. Vamos tentar, né, Thaisa? Ou É, melhor, a Thaisa vai responder, porque acho que já é bom informar que psicólogo a gente não prescreve, né, nenhuma medicação, né? Essa é a área da psiquiatria. uhum. Vocês acabam trazendo as dúvidas que muitas vezes os pacientes perguntam para vocês, né? E Uhum. tem sempre essa troca, sempre eu tô conversando também com psicólogos, porque às vezes o paciente ele vê ali no psicólogo, né, uma ponte, e às vezes confunde um pouco realmente, né? Mas vocês acabam às vezes sabendo bastante de medicação também. Mas é sempre um prazer tá falando sobre esse tema. Uhum. E até porque tem muitas, parece assim, um certo receio, né? Falar de psiquiatria, medicação, ainda tem muita desinformação sobre, né, o tema. Sim, Então eu acho que. infelizmente a gente observa isso, sabe? Uma dificuldade, às vezes um preconceito, né? E uma falta de insight do paciente, né? De buscar auxílio psiquiátrico. Eu vejo a dificuldade que meus colegas psicólogos e médicos têm, às vezes, de sugerir para o paciente buscar um acompanhamento psiquiátrico. Às vezes os pacientes acabam não voltando mais esses profissionais, né? Acabam se Uhum, sentindo muitas vezes ofendidos, né, por essa sugestão. Então, isso os pacientes uhum, trazem pra gente, né? Nossa, o que será que eu falei de errado? Será que o médico achou que eu não tinha nenhuma doença, que isso é coisa da minha cabeça mesmo? Como se a doença, a psiquiatria não tivesse, se essa doença não existisse, né? Se isso fosse algo fantasioso ou algo criado pelo paciente.
Então, eu acho que é muito importante a gente sempre estar mais perto do público, né, para ir desmistificando tudo isso. Uhum. E aqueles medos, né? Será que eu tô ficando doido? Uhum. Exatamente. Será que eu falei E sempre alguma bobeira? associa muito, né? A É, psiquiatria com a loucura, né? sim, E a gente sabe exatamente. que na verdade, é um número bem menor, né? De pessoas que realmente, quando procuram, estão com alguma questão de Sim, felizmente, esquizofrenia. felizmente esse número é muito, muito menor, infinitamente menor, né? A gente lidar no dia a dia é basicamente com sofrimento mental, né? A gente psiquiatras, psicólogos, então realmente é um sofrimento mental. Então a gente acaba vendo que esses pacientes que estão em sofrimento, eles buscam, às vezes, conscientemente ou inconscientemente, formas de lidar com aquilo, né? Então é como se fosse instintivo aquilo, né? Eu preciso lidar com essa doença, eu preciso me salvar disso. Muitas vezes os pacientes eles vão para aquele caminho que é mais construtivo, né? Então eles se aproximam às vezes dos familiares, se aproximam dos amigos, vão buscar ajuda psicológica, às vezes crescem espiritualmente, às vezes isso até é uma oportunidade do paciente crescer através desse sofrimento, mas muitas vezes eles vão para aquele lado mais destrutivo, né? Então eles vão tentar maquiar aquela doença através do uso de bebida alcoólica, uso de drogas, às vezes se envolvem relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Então, quando isso acontece, Vânia, deve sim acender o sinal vermelho, né, para procurar ajuda, né? Não só nessa Uhum. busca destrutiva, mas também quando o paciente está estagnado, né? Quando ele fica patinando ali, não consegue crescer. Não consegue crescer no relacionamento, não consegue crescer no trabalho, no emprego. Então, essa estagnação, ela também é um sinal amarelo para o paciente buscar ajuda psiquiátrica. E muitas vezes o psiquiatra ele acaba ficando no fim da linha, né? Quando o paciente já buscou de tudo e nada surtiu efeito, ah, não, então agora eu tenho que ir no psiquiatra. Então, Uhum. infelizmente, na maioria das vezes acaba acontecendo isso, mas a gente, por meio dessa questão da divulgação, de estar se aproximando mais do público, a gente pretende desmistificar um pouquinho isso. Uhum. Então seria assim a questão da estagnação na vida é uma das formas de sinalizar que a pessoa precisa de ajuda. Porque tem aquela Uhum. questão, né? Qual que é o momento certo? Qual que é a hora certa de buscar ajuda, de ir num profissional, né? Sim. E aí, qual que é esse momento, né? Essa hora certa, né? É difícil a gente falar, é difícil o paciente ter insight, é difícil dos profissionais estar sugerindo isso, né? Porque muitas vezes os pacientes, eles interpretam isso como uma ofensa, né? Mas nesses casos, né, que você acende esse sinal amarelo da vida estar estagnada, ou no sinal vermelho que o paciente ele está buscando essas medidas destrutivas, né? Bebida alcoólica excessiva, drogas, gastos, né? Às vezes até a questão da obesidade. Então, tudo isso, às vezes, são sinais, são indícios de que o paciente precisa buscar ajuda psiquiátrica. A hora certa não tem como dizer, né? Mas eu acredito que é muito importante esse insight também. Uhum, sim. E, Thaisa, e fala um pouquinho pra gente da questão dos mitos, né, que tem em torno das medicações, a questão... Até vi um comentário, achei interessante no Facebook, que a medicação, ela causa uma disfunção sexual permanente na pessoa. Então, assim, Uhum, tem muitos mitos, né, da questão da dependência. sim. Falando um pouquinho, Vânia, na questão da disfunção sexual, né? Na verdade, ela não causa uma disfunção sexual permanente. O que a gente observa? No início do tratamento, pode acontecer, é muito comum que aconteça diminuição da libido, principalmente nos primeiros 30, 60 dias, né? Então, pode acontecer problemas de diminuição de libido, pode acontecer questão de anorgasmia, que é a dificuldade de chegar ao orgasmo, pode acontecer ejaculação retardada, né? O paciente não consegue ali atingir a ejaculação. Então, isso pode acontecer sim, principalmente no início.
Se passou lá os 30, 60 dias no retorno, o paciente fala, olha, não melhorou, isso está prejudicando a minha relação conjugal, o que que a gente faz? A gente negocia, né? A gente pode diminuir a dose da medicação, a gente pode tentar um outro medicamento, mas eu sempre levo em conta essa questão sexual, porque eu sei que isso mexe muito com a autoestima, né? Isso é muito importante. E a gente tem diversas medicações psiquiátricas, então a gente não está restrito, a gente não está preso àquilo, né? Então a gente pode Uhum. tentar outras oportunidades. Falando um pouquinho ainda nessa questão da sexualidade, Vânia, sem querer estender muito, o que que eu observo que é uma queixa muito comum, né, no consultório? As pacientes, principalmente mulheres, né, questão de diminuição de libido, questão de dificuldade de ter prazer na relação, isso é muito comum, né? A gente sabe que a ansiedade, a depressão já é uma doença que diminui bastante tudo isso, diminui a qualidade sexual. E ainda somado à medicação, isso fica bastante complicado. O que que eu tento negociar com os pacientes, né? Negociar não, conversar, né? O sexo, né, na nossa mentalidade, na nossa cultura, é o que? Penetração, né? Então, quando fala em sexo, tanto a mulher quanto o homem já pensa em penetração. O que que esse pensamento muitas vezes causa nas mulheres, né? Uma insegurança. Será que eu vou estar lubrificada adequadamente? Será que vai doer? Será que ele vai perceber que eu não estou gostando? Será que eu vou sentir prazer? Enfim, isso gera uma série de questionamentos, né? E daí é mais difícil ainda da mulher se sentir excitada, é mais difícil dela sentir vontade no ato, né? E o homem Uhum. também. Pelo homem focar nessa questão da penetração, quais são as dúvidas que começam a surgir? Será que o meu pênis vai estar ereto? Será que eu vou ter uma ejaculação precoce? Né? Então, tudo isso são questionamentos que aquele ato da penetração causa. Então, isso gera muita angústia, isso gera muita ansiedade. O que eu costumo conversar com meus pacientes? Vamos mudar um foco? Né? Vamos tirar a penetração. Vamos conversar sobre outras alternativas da mulher sentir prazer, outras alternativas do homem sentir prazer, para não ficar só na questão da penetração, né? Às vezes eu até proponho para os pacientes uma alternativa, por exemplo, vamos ficar sem penetração 15, 30 dias, né? Um vai conhecer o corpo do outro, vamos buscar outras formas de prazer, né? Para a gente tentar mudar um pouquinho isso, né? Senão, Uhum. a penetração é algo que às vezes causa esse distanciamento do casal. Uhum. Interessante, né? A pessoa pode até descobrir outras formas, né, Uhum. de viver essa Existem várias relação formas, né? Às que vezes ela não é nem porque. Sim, às vezes o pode casal tá falar. junto ali a. Às vezes o casal tá junto há 15, 20 anos, não é porque tá junto que um conhece o corpo do outro, pelo contrário, às vezes com o tempo de relacionamento acaba até se distanciando, né? Então essa nova Uhum. oportunidade é uma chance de um conhecer o corpo do outro e de ter essa reaproximação do casal. Uhum. E assim, não seria bem a questão de um mito. É possível sim, a pessoa pode ser afetada, a questão da libido, mas não nesse Uhum. sentido que cause, que é permanente, esses extremos, né, que às vezes a gente Não, entra. não será permanente, pode ser algo que vai durar ali no início do tratamento, mas depois isso pode ser superado. Se não for superado, a gente daí troca a medicação. Uhum. E, e assim, Thaís, às vezes a pessoa ela vai ler a bula, né, e começa a ver um monte de informações lá, né? Por Uhum. exemplo, a pessoa está tomando risperidona, né? Uhum. Seria mais um caso de psicose, não sei se você pode explicar melhor. E ela Uhum. não tem, ela tem uma depressão, ansiedade. Como Uhum. que é essa questão? Como que funciona a medicação? Tipo assim. É, isso é bastante comum, sabe? Às vezes a gente prescreve um medicamento para o paciente e realmente é um antipsicótico, algo, daí o paciente vai ler na boa, não, mas espera aí, mas será que o médico achou que eu tô louca? Será que eu não tô tendo alucinações, eu não tô ouvindo vozes, né? É, então, por exemplo, o caso da risperidona, ela é um antipsicótico, mas a gente usa em diversos transtornos, né? A gente pode usar nos transtornos de bipolaridade,
a gente pode usar nos casos de agressividade, nas ideações suicidas, né? Porque é uma alteração do Uhum. pensamento. Não necessariamente a pessoa está psicótica, mas o pensamento está distorcido. Então, no caso Uhum. de autismo, de transtornos de comportamento. Então, todos os medicamentos psiquiátricos, eles não estão restritos só àquela classe, o uso, né? Então, muitas Uhum. vezes, eu prescrevo, principalmente antipsicótico para o paciente, mas eu explico, eu falo, olha, não é que você está psicótico, né? Mas esse seu medicamento, ele encaixa nisso que você me falou, né? Então, é importante, às vezes, o psiquiatra deixar isso claro, porque senão o paciente acaba se assustando, né? E acaba pegando birra, muitas vezes, do profissional. É, fica sem entender, né? Quando lê tudo Aham. aquilo. E acho até interessante, Thaisa, se você falasse um pouquinho pra gente a questão da psicose, tipo assim, se existe alguma estatística que você atende, e os outros transtornos que não tem relação com a psicose, mas que a gente sabe que é uma demanda maior, né? Aham. Depende do local de atuação, sabe, Vânia? Eu trabalho, por exemplo, na emergência psiquiátrica. Lá, num plantão de 12 horas, mais de 50% dos pacientes que chegam na emergência psiquiátrica estão psicóticos, né? Mas pelo perfil do local de atendimento, né? Já no Uhum, consultório, por exemplo, esse número é muito menor, né? Creio que seja uns 10, 5% dos pacientes. Mas se a gente for ver em relação a estatísticas da doença, a esquizofrenia é 1% da população, né? uhum, Então, assim, não é pouco. Se a gente for ver, 1% é bastante, né? Se a gente for pegar uma cidade, por exemplo, né? uhum, Mas no consultório acaba sendo minoria. Já numa emergência psiquiátrica, daí é a maioria dos pacientes. uhum. Você pode só falar só mais um pouquinho sobre a psicose e a esquizofrenia, porque assim, é um termo que é bem comum, né, Uhum. pra gente que trabalha, mas acho que tem pessoas que não se dê, não é familiar esses termos. Uhum. A psicose, ela é um sintoma da esquizofrenia, né? Ela pode estar presente em outras doenças também, né? Existe a depressão psicótica, né? Então, pacientes que têm uma depressão grave, ele pode ter sintomas psicóticos, né? Então, o que é uma psicose? É quando a pessoa ela perde a noção da realidade, quando tem uma ruptura, né? Entre o que é real e o que é irreal, né? Esses sintomas psicóticos, eles podem vir por meio das sensações, né? Então eu tô ouvindo vozes, eu tô vendo coisas, né? Eu sinto que eu sou uma pessoa especial, né? Que eu tenho comunicação direta com Deus, então por meio dos delírios, né? Isso é muito Uhum, interessante, isso gera uma discussão muito grande, mas é basicamente isso. A psicose, ela é um sintoma da esquizofrenia, mas não necessariamente só esquizofrênicos vão sofrer de psicoses, né? Algumas doenças que até são mais comuns, como por exemplo a depressão, ela pode vir sim com sintomas psicóticos. E daí a gente vai ter que tratar uma depressão, a princípio não com antidepressivo, mas com antipsicótico. Se a gente der o antidepressivo, a pessoa pode piorar, né? Então, uhum, é aí no caso que um antipsicótico entra, numa depressão, por exemplo. uhum, sim. E sobre a questão de ficar dependente da medicação, como que A questão da todas as dependência. medicações, seria Aham. assim, existem medicações que pode deixar a pessoa dependente, ou como que é essa dependência? Uhum. Pode falar um pouquinho Essa é uma das sobre? perguntas mais comuns, sabe, Vânia? Se o medicamento psiquiátrico ele pode causar dependência. A gente sabe que tem alguns medicamentos, como por exemplo os benzodiazepínicos, que são os tarja preta, né? Eles são medicamentos que, quando a gente vai tirar esses medicamentos, quando o paciente toma contínuo, existe uma certa dificuldade, né? E os pacientes, muitas vezes, eles tentam tirar de uma hora para outra. Ah, não, vou me livrar disso aqui, não vou mais tomar, né? Não vou ficar dependente disso. E quando ele Uhum, para de tomar, ele acaba tendo alguns sintomas muito ruins, né? Ele acaba... São sintomas de retirada que a gente fala, né? Então ele acaba, às vezes, passando mal e não conseguindo tirar. Qual que é o primeiro pensamento? Fiquei dependente do remédio, nunca vou conseguir parar essa medicação, né? Então, uhum, vem daí essa questão de muitas vezes essa parada inadequada da pessoa achar que ficou dependente, tá?
Tem alguns outros casos também, por exemplo, o paciente está estável, né, já está há um tempo bem com a medicação, e ele fala, conversa com o psiquiatra e fala, vou parar aos poucos o medicamento. Ele para, aí passam alguns meses, voltam os sintomas. Ele pensa de novo, poxa vida, eu acho que eu estou dependente do remédio, né? Parei o Uhum. medicamento e não estou me sentindo bem. Não necessariamente, sabe, Vânia? Às vezes, ele parou a medicação muito precoce, às vezes não era o tempo, né? Às vezes ele deveria ter tomado a medicação por mais um tempo. Ou às vezes isso pode ser um sinal de que a doença está cronificando. Infelizmente, na psiquiatria, a gente tem as doenças, elas cronificam. O que é uma doença crônica? Que não tem cura, né? Então, a Uhum. pessoa, ela vai ter uma ansiedade crônica, uma depressão crônica. Então, ela só vai ficar bem se ela estiver tomando a medicação. Mas não é que ela ficou dependente. Não, é que a doença cronificou. Quando que a doença cronifica? Quando o paciente demora para buscar ajuda, quando o paciente começa e para a medicação. Então, cada vez que o paciente começa e para um tratamento, a chance dessa doença cronificar, ela aumenta. E aí, o paciente ele vai ter que tomar remédio pelo resto da vida. Infelizmente ou felizmente, né? Que bom que tem tratamento, né? É. Então, é mais nesse sentido. Mas não tem essa questão da dependência, tá? Isso, na verdade, é Aham. outro mito também. Uhum. E é bem séria essa questão, né? Que já tem pessoas que, quando começam a se sentir bem, já para por conta, né? Uhum, Não tem exatamente. mais. Acha que é tão simples assim. A gente sabe que Olha. os medicamentos, eles começam a fazer efeito em mais ou menos uns 15, 30 dias, né? Aí, o que Uhum. que o paciente pensa? Ah, tô bem, né? Ali no segundo, terceiro mês, nossa, tô ótimo, vou parar, né? E isso Uhum. não é adequado, né? Porque os Uhum. sintomas, eles tendem a voltar. Uhum. Elise, que bom ver você aqui, Ricardo. Gente, se vocês quiserem colocar algum comentário, perguntas aí, tá? Fiquem à vontade. E a questão da gestação, da amamentação, como que fica a medicação para quem de repente está no tratamento e engravidou, está dando mamar, Uhum. como é que fica? Em relação à saúde mental da gestante, Vânia, é muito importante a gente falar sobre isso. Por quê? A maioria das gestantes, quando elas descobrem que elas estão grávidas, a primeira coisa é para o remédio psiquiátrico, né? E a questão da saúde mental da gestante é muito importante, porque tudo que ela passa na gestação, todos toda a percepção dela, toda a questão emocional, isso acaba passando pro feto, pro embrião, né? E isso acaba alterando ali o desenvolvimento neuronal, né, desse feto, acaba agindo na questão futura dele, né? Predispondo essa criança a ter problemas quando ainda são crianças. A gente observa, às vezes, questão de hiperatividade, de agressividade. Então, tudo relacionado ao que a gestante passou intraútero, né, no momento em que ela estava gestando. Então, ela tem que tomar um cuidado muito grande, ela não pode abandonar os medicamentos psiquiátricos. Tem os medicamentos que são contraindicados, contraindicação absoluta, que a gestante não pode tomar, mas tem muitos que a gente pode trocar, que eles são permitidos durante a gestação. A gente tem que tomar Uhum. muito cuidado no primeiro trimestre, né, Uhum. que é a fase ali mais delicada da gestação. Mas existem medicamentos sim que eles podem ser tomados durante a gestação, durante a amamentação. Isso tem que ser conversado com o psiquiatra. Então, se a mulher ela tem a intenção de engravidar, ela já tem que falar isso para o psiquiatra, para eles já irem já adequando isso, para eles já irem combinando como que vai ser essa questão da medicação. Então, a gestante ela não pode largar a medicação de uma hora para outra. Tudo isso vai gerar impacto futuramente depois na criança. Uhum. Parece que o Willis colocou um comentário, uma pergunta. Quais são os efeitos E a necessidade do dele, que? Eu não entendi a pergunta dos remédios. dos Quais remédios? medicamentos?
E assim, depende muito, né? Vamos dizer, cada medicamento, e dependendo da combinação, tem um efeito colateral, né? Existe alguma Sim. maneira de lidar com essa questão dos efeitos Oi, colaterais? Marina. Dos efeitos colaterais das medicações, olha, Uhum. acho que mais de 90% dos medicamentos psiquiátricos, eles causam sim algum efeito colateral, tá? Por isso, Vânia, a gente tem um jeitinho, um jeitinho brasileiro, de começar o tratamento psiquiátrico, né? Então, a gente sempre começa numa dose bem baixinha o medicamento. Às vezes eu peço para o paciente pegar o comprimidinho, cortar em 4 partes, começar um quarto por 4 dias, depois metade por mais 10 dias. Então, Uhum. esse começo ele é bem gradual. Eu não gosto de começar mais de um medicamento de uma vez, né? Geralmente um ou dois no máximo, para não ter ali briga entre os remédios, né? Para não ter confusão Uhum. em relação ao efeito colateral. Então, tem sim formas, Vânia, da gente começar uma medicação bem gradual e do paciente não apresentar efeitos colaterais, tá? Então, eu acho que essa questão de como começar o tratamento é o pulo do gato. Uhum. E uma questão também de ir testando também, né? Cada pessoa é diferente, o organismo é diferente, né? Tem a parte, tipo assim, uma fase de testar qual que vai ser melhor para a pessoa. Seria assim. Sim, exatamente. Cada paciente é uma caixinha de surpresa, vai responder de um jeito ou de outro a medicação. Às vezes o paciente vem anotado com o medicamento anotado no papel, né? Ai, minha vizinha tomou, ficou tão boa, né? Ela tem o mesmo problema que eu, a gente conversa as mesmas coisas. Deu Às vezes certo para ela. ela me entende, né? Então, às vezes eu passo, às vezes, uma medicação, porque realmente é um medicamento adequado, que se enquadra ali no perfil, mas a paciente fala, olha, pelo amor de Deus, foi terrível. Então, assim, não dá para saber, né? Cada organismo vai responder de Uhum. um jeito e a gente tem que individualizar sempre o tratamento. Uhum. E, Thaisa, surgiu uma dúvida, eu faço aula de técnica vocal e a gente estava estudando sobre essa questão, né? Se ansiolítico alterava a voz do cantor, se Uhum. danificava, né? O que poderia acontecer. E aí, como que é essa questão? Pode afetar, né? Alguém que faz um tratamento, usa. Assim, existe um ansiolítico, tipo assim, um só que traz alívio e outro só que é um tratamento mais prolongado? Como que é essa parte dos ansiolíticos? Olha, em relação a essa questão de atrapalhar a voz, eu não vi nunca descrito na literatura e nem na minha prática de consultório eu nunca vi nenhuma queixa nesse sentido, tá? Isso é uma questão nova para mim. Não tem nenhuma interferência. Em relação aos medicamentos que você falou de ser contínuo, de às vezes, depende. Tem medicamentos que realmente eles não precisam ser tomados contínuos, tá? Um exemplo é, por exemplo, o paciente que tem crises de pânico, né? Esporádico, uma vez ou outra, acontece, só em eventos específicos. Então, essas medicações, elas podem ser usadas aí só na crise. A gente fala que é uma muleta, né? O paciente, ele sempre vai ter aquele medicamento no bolso, que é importante. Quem sofre de crise de pânico sabe o quanto que é ruim, o quanto que isso causa muito sofrimento. Então, Uhum, é só na crise, né? Mas é bom o paciente sempre ter ali por perto, porque a gente nunca sabe quando que vai ter a crise, né? Geralmente a gente é pego de surpresa. Então, nem todos os medicamentos psiquiátricos eles são contínuos, às vezes eles são só nas crises realmente. uhum, uhum. E essa questão do ataque de pânico é algo assim que a gente vê realmente como que a medicação traz uma ajuda para a pessoa, né? Mas Uhum. assim, na sua prática, você vê situações que a pessoa não necessita da medicação, não precisa da medicação? Quando que você consegue avaliar essa questão? Quando que a medicação entra, quando a medicação não entra? E, Uhum. tipo, que grau de ansiedade, que nível de ansiedade ou de depressão? Existe, por Uhum. exemplo, tá com uma depressão leve, não precisa, não tá com uma depressão grave. Como que é feito esse critério para entrar com a medicação Olha, ou não? essa questão do sofrimento, Vânia, ela é muito subjetiva, né?
Então, isso é sempre um acordo meu com o paciente. Nunca sou eu que determino, olha, você vai tomar remédio, né? Você não vai tomar. Eu sempre costumo ouvir os pacientes, né? E a gente, no final, eu proponho alternativas do tratamento, né? Eu proponho a questão da terapia medicamentosa, eu explico, mas eu sempre falo da questão das alternativas do tratamento psiquiátrico. A gente sabe que não é só medicamento. O medicamento é um dos pilares do tratamento. Quais são os outros pilares? Terapia, né? Atividade física. A gente sabe que a ansiedade ela é uma descarga de adrenalina. Quando a gente faz atividade física, a gente acaba colocando essa adrenalina de certa forma para fora, né? A gente sabe que a ansiedade ela gera muitas dores no corpo, dor de cabeça, dor nos ombros, dor nas costas. Então, a atividade física ela melhora, ela serve como se fosse um analgésico natural. Falo sobre questão de espiritualidade, né? O sofrimento é uma oportunidade também do ser humano crescer, né? E não tem forma de crescer melhor do que por meio da espiritualidade, né? Quando eu falo de espiritualidade, eu não falo só de religião. Eu falo de tudo Uhum, que aproxima a gente com o que a gente acha que realmente é verdadeiro, né? uhum, Então, existem outros pilares, Vânia, não só a medicação. Eu acho que tudo isso é um complemento. Então, se a pessoa fala, olha, eu não tô muito segura em começar um medicamento agora, eu realmente tenho um pouquinho de preconceito, eu acho que eu vou tentar, né, talvez por meio da atividade física, por meio da questão da psicoterapia, para depois, quem sabe, ver a questão da medicação. Eu falo, ok, né, não tem problema nenhum. Então, isso é um acordo, na verdade, meu com os pacientes, tá? Se o paciente fala, olha, uhum, realmente meu sofrimento está muito grande, eu tenho muito medo de ter ataque de pânico, eu me sinto insegura, eu preciso de um remédio, ok, eu explico e a gente começa com a medicação. Então, na verdade, depende muito da percepção que o paciente tem e do tanto de sofrimento que isso tem causado para ele. Então, não existe uma regra, depressão leve vai tratar, não, vai... não depende. Depende de paciente para paciente. Tem pacientes que estão extremamente graves, mas eles não querem fazer uso da medicação, né? Então, a gente propõe um retorno, né? E o paciente pensa, enfim. Então, isso fica muito livre, assim, de paciente para paciente. uhum. Que legal. Acho bem bacana essa informação. Essa questão dos exercícios, né? Eu vi uma pesquisa que caminhar 3 vezes na semana por meia hora, depois de acho que 16 semanas, parece que causa o mesmo efeito que a sertralina. Olha Tem que algo bacana. parecido, a atividade Uhum. física. Então, assim, a Tem pessoa saber que a psiquiatria, o foco não é só medicação e tem outras alternativas, eu acho que isso é bem interessante, né? Sim, a Entender que. medicação eu sempre falo para os. Desculpa te cortar, Vânia, mas a medicação eu sempre falo que é um dos tratamentos, é uma coisa de fora para dentro, né? É uma coisa muito fácil, na verdade, né? A cura, Uhum, ela é de dentro para fora, né? Então é algo que exige mais do que a medicação, né? Exige espiritualidade, exige autoconhecimento, exige esforço com o nosso corpo, um carinho maior, fazer uma atividade física. Então, tudo isso é importante. uhum. E você acha, assim, que muitas pessoas, pelo nosso contexto, né, ansiogênico de vida, de atividade, Uhum. pode querer algo rápido e buscar na medicação, no remédio, aquilo que na verdade poderia buscar com a psicoterapia, no sentido de autoconhecimento, Uhum, de exatamente, entrar em contato com seus sentimentos. eu Parece vejo assim uma muito. necessidade de se livrar daquela emoção, mas eu não Uhum, quero me conhecer, então eu quero tomar algo tipo que seja mágico. exatamente. Então eu vejo que as pessoas confundem às vezes depressão, né, com Hum, insatisfação, né? E a gente, como psiquiatra, a gente não pode cair nessa cilada, né? De querer tratar uma insatisfação com remédio, né? Então, se a pessoa ela está insatisfeita no seu relacionamento conjugal, se ela está insatisfeita no trabalho, se ela está procrastinando, enfim, né? A gente tem que ver muito bem isso, porque existe uma linha muito tênue entre a insatisfação e a depressão, tá? Senão a gente vai estar medicando além do que deve, né? E daí o paciente vai cobrar a gente, né, que não está surtindo efeito. Então, é muito importante a gente diferenciar a insatisfação com a depressão.
às vezes o paciente não tem esse insight, né? E às vezes o psiquiatra acaba caindo na cilada de passar medicamento para um paciente que está insatisfeito, ele não está depressivo. Uhum. Interessante. A Adriele também está aqui com a gente. Legal, Adri. A Thaís, a psicóloga. Seja Eu sei que tem, bem-vinda. muitos, tem bastante psicólogos que eu tenho aqui, né, no Insta. Eu acho importante a gente estar compartilhando, né, essa questão que a gente vive, né, na clínica. Uhum. E a questão também voltando no efeito colateral, e se é o mito ou não, a questão do clonazepam, se ele afeta a memória. Existe Uhum. essa É uma possibilidade dúvida ou não? muito comum. É só um mito? Ou afeta mesmo? Como que é? Uhum. Isso é uma dúvida muito comum também, Vânia. O clonazepam é o Rivotril, né? O nome comercial. É o tarja preta. Então, assim, existe um número muito grande de pacientes que tomam essa medicação e vem perguntar isso pra gente. A gente Uhum. sabe, se for falar em termos de estudos científicos, existem muitos estudos que apontam que causa déficit de memória, né? E, por outro lado, existem estudos que apontam que na verdade não, né? E são estudos confiáveis ambos, né? Partes que dizem que sim e partes que dizem que não. O que eu vejo Uhum. na prática clínica? A ansiedade, a depressão, qualquer doença psiquiátrica, a primeira coisa que ela vai alterar é a concentração e a memória. Porque isso é o ajuste mais fino da nossa capacidade cerebral. A concentração e a memória, se você perguntar para os seus pacientes, é o sintoma que primeiro aparece e é o sintoma mais difícil de tratar. Então, eu acredito que esses pacientes que fazem uso dessas substâncias já têm esse viés, né, deles terem uma doença e deles, de alguma forma, já estarem afetados do ponto de vista da memória, da concentração. E muitos deles acontece sim de vir com essa queixa. Olha, depois que eu comecei a tomar esse remédio, começou a diminuir minha memória, comecei a ficar mais esquecida e tal. O que eu faço? Eu acabo daí tirando a medicação aos poucos e substituindo por um outro medicamento, sedativo também, mas que não seja dessa classe dos benzodiazepínicos. E também tem aqueles pacientes que já vêm tomando a medicação há 10, 20, 30 anos, que estão super bem com a medicação, que não tem queixa de memória. Eu mantenho a medicação, tá? Eu não vou brigar com o paciente, não vou falar mal do remédio. Eu acho que time que está ganhando não se mexe. Então, eu acho que é muito individual de paciente para paciente. Uhum. Se o paciente está inseguro, está incomodado, eu acabo trocando. E se o paciente está bem, eu acabo mantendo a medicação, tá? Mas não Uhum. tem como eu te falar, Vânia, essa questão da memória, porque esses estudos eles são bastante conflitantes, né? E existe esse viés da doença, que a maioria das doenças acabam cursando com diminuição da memória e diminuição da concentração. Uhum. Legal. Eu acho bacana que o seu trabalho é bem assim, personalizado mesmo, né? De acordo com aquilo que cada pessoa necessita realmente, não é só prescrever e é Uhum. isso, né? Eu sempre falo que a nossa dificuldade como psiquiatra, o nosso desafio não é tratar a doença. É muito fácil tratar a ansiedade, tratar a depressão. A gente tem que tratar o ser humano, né? Então não existe assim, eu vou tratar a ansiedade com esse remédio, depressão com esse remédio. Não, eu tenho que ver essa pessoa, né? Eu tenho que ver quais são as angústias, qual que é o conflito dela, o que é importante para ela, se libido importa, se engordar importa, se dormir importa. Então eu pego o perfil dela e vejo qual medicamento se encaixa melhor dentro desse perfil, né? Uhum. É uma sacanagem, por exemplo, com mulheres que lutam com essa questão do peso, passar uma medicação que engorda. Não faz sentido. Pode ser o melhor ansiolítico, mas se ela for ganhar peso, o que adianta? A autoestima dela vai lá embaixo. Não existe autoestima, né? Então, Uhum. essa questão da medicação ela tem que ser muito individualizada. Uhum. Bacana. E Thaisa, com pacientes que você sabe que abusam bastante de bebidas alcoólicas, como que você trabalha com eles? Sabendo que estão tomando uma medicação, o que acontece se a pessoa, né, abusar e tá fazendo tratamento? Quais são os Uhum. prejuízos que ela pode ter? Em Ou, assim, relação pessoas que param para poder beber.
no final de semana. É, isso é muito comum. Tem que ver que medicamento que ela está tomando. Por exemplo, os benzodiazepínicos que são os tarja preta, eles não podem ser misturados com álcool. Eles atuam no mesmo receptor do álcool, né? E o efeito sedativo daí é muito grande. O paciente ele pode entrar em rebaixamento de consciência, né? Pode alterar a questão de oxigenação. Então, álcool e medicamentos tarja preta não combinam, tá? Já as outras classes de medicação, ansiolíticos, antidepressivos e tal, estabilizadores de humor, o que acontece? O álcool ele vai eliminar esse medicamento mais fácil. Então, o medicamento ele não vai fazer o efeito que ele deveria fazer, tá? Não é que o paciente vai passar mal, que vai acontecer... Não. Ele vai eliminar o medicamento mais rápido. Então, mesmo que o paciente faça uso de bebida, eu peço para o paciente tomar o remédio. Não deixar de tomar. Porque o máximo que vai acontecer é o medicamento fazer menos efeito, tá? Mas a questão da bebida, ela deve ser sempre muito moderada, né? E a gente também não pode abusar, porque a gente sabe que a medicação, ela atrapalha realmente o andamento do tratamento psiquiátrico. Teve uma pergunta aqui, deixa eu voltar. Uhum. Poderia falar como você costuma tratar o borderline em relação à medicação? Interessante. Então, pode responder, Vânia? Eu acabei te cortando. Sim, pode sim, tô vendo também aqui. Bom, então, o transtorno borderline, né, com transtorno de personalidade, o que seria isso? É uma maneira com que a paciente encara a vida, né? Como ela encara os desafios, é uma maneira dela sente em excesso, acaba sendo muito impulsiva, né? Então, a primeira coisa é pensar, será que isso é um transtorno de personalidade puro ou tem alguma doença também por trás, né? Algo relacionado a transtorno de humor, a depressão, ansiedade. Então, a primeira coisa é diferenciar nesse sentido, né? Eu acredito que quando existe um transtorno, né, de base, o medicamento é muito importante, né? Então, a gente tem que tratar esse transtorno de base, porque às vezes uma depressão, ela piora muito o borderline, uma ansiedade, né, vira uma explosão ali. Então, a gente tem que ver, primeira coisa, eu acredito que a medicação ela é muito importante quando existe uma doença de base junto com o borderline. Porém, quando esse border ele tem, por exemplo, muitos pensamentos de morte, quando ele está tendo comportamentos muito impulsivos, né, no sentido às vezes de realizar cortes e tal, a gente vê que a medicação ela é muito importante. Em primeiro lugar, a psicoterapia, né, fundamental. Mas a medicação ela é importante para frear isso, para frear essa impulsividade, tá? Então a gente acaba usando muitas vezes antipsicóticos em doses baixas, estabilizadores de humor em doses baixas, às vezes o próprio antidepressivo, né? Mas eu tenho um cuidado sempre muito grande, né, com esse tipo de paciente, porque eu sei que o risco de ingestão é muito grande. E eu sempre chamo algum familiar, alguém para estar responsável por essa medicação. Às vezes, mesmo que o paciente é maior de idade, eu tento ser franca, conversar com o paciente e falar, olha, vamos deixar assim, né, na mão do seu companheiro ou com a sua mãe para administrar a medicação, porque às vezes a medicação, ela pode ser, na verdade, um tiro no pé, né, se ficar com o paciente. É muito complicado. Então, assim, eu costumo, não é regra, né, usar medicação para border, mas em alguns casos eu acredito que é muito interessante. Uhum. E nesse Não sentido, sei se respondeu a dúvida, Thaís. Tem mais alguma dúvida em relação a isso, ao transtorno borderline? Pode ir falando, Vânia. se tiver, coloque aí, Thaís. A questão do placebo, como que funciona, como que você trabalha, quando que entra o placebo, como que é essa questão? Olha, o medicamento placebo é um medicamento que ele não tem nenhum ativo ali junto dele, né? Teoricamente ele não vai fazer nenhum efeito, né, químico no corpo da pessoa. Eu não costumo passar medicação placebo, né? Eu não vejo sentido, enfim. Mas, às vezes a gente vê, é muito curioso, né? Por exemplo,
Às vezes tem um medicamento que eu falo, olha, a senhora vai tomar 60 gotas, né? Por exemplo, uma gota por quilo. Aí a paciente, ela fica meio assim, no primeiro dia ela toma uma gota, ou duas gotas. E ela fala, nossa, sabe que eu tomei uma gota e foi muito bom, né? Eu dormi bem, melhorou minha ansiedade. Então, a gente sabe que aquela uma gota, na verdade, ela não teve um efeito ali químico, né? E tem um Mas tempo ainda para o organismo na primeira se dia já adaptar. fez efeito, né? Então, assim, o que eu observo? Que quando a pessoa ela acredita que o medicamento pode fazer bem para ela muda o pensamento, né? O pensamento ele fica mais positivo, ele fica proativo. Mudando o pensamento, automaticamente muda a emoção, né? Então, Uhum. alivia a ansiedade, alivia crenças, enfim, e aí realmente ela acaba melhorando, né? A gente sabe que o pensamento é muito poderoso nesse sentido, então o placebo ele funciona assim em muitos casos tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, né? Então, se a pessoa tomar uma gota que seja, mas ela leu a bula e viu que aquilo pode causar 50 coisas nela, ela fica tão ansiosa que aquela gota pingou na língua, já vai estar apresentando metade daqueles sintomas. Então, o nosso pensamento ele é muito poderoso. Então, é por isso que às vezes o efeito placebo ele funciona, tanto para o bem quanto para o mal. Legal. Mas, particularmente, eu não passo medicação placebo, né? Não tem muito sentido. Então, seria uma curiosidade mesmo essa questão do placebo, porque a pessoa, como que é, né? Passar algo para a pessoa que ela está achando que teve um efeito ali, e na verdade não é, só mais questão Uhum. psicológica. Sim, Mas a nossa cabeça é muito importante, né? Vocês, psicólogos, sabem, né, disso, né? O tanto que o nosso pensamento ele é importante em determinar os nossos sentimentos, o nosso comportamento. Então, a gente vê realmente, num caso assim de medicamento placebo, o quanto que é importante a terapia, o quanto que o nosso pensamento ele é poderoso e diminui os nossos sintomas, os nossos sofrimentos, enfim. Uhum. E eu tenho uma outra perguntinha aqui, Thaís, Thaisa, sobre a questão de quem pode prescrever uma medicação psiquiátrica, se só o psiquiatra ou é um clínico geral ou um ginecologista, qualquer outra Uhum. especialidade pode passar os antidepressivos, ansiolíticos, como que funciona essa parte? Na verdade, todos os médicos, né, clínico geral, enfim, todos os medicamentos, todos os médicos, eles podem prescrever medicamentos psiquiátricos, tá? Isso vai depender se o médico está se sentindo confortável, né? Se ele se sente apto, se ele sente ali que bateu ali a conexão dele com o paciente, ele prescreve, mas muitas vezes pode acontecer, né, que a gente vê muitos clínicos gerais, eles ficam um pouco inseguros no sentido, será que e se esse paciente tomar toda essa medicação, e se acontecer, né, uma tentativa de intoxicação, enfim, então eles vão avaliar, né, e dependendo, eles podem ser que eles optem por não passar a medicação, por encaminhar para o psiquiatra, né? Então, eles Uhum, podem prescrever sim. Todos os médicos que se sentirem aptos e confortáveis a prescrever, eles podem prescrever sim. uhum. Mesmo não sendo psiquiatra. Mesmo não sendo psiquiatra. E tem mais alguma questão que você acha importante informar as pessoas sobre os benefícios da medicação, quanto é importante, né, dependendo da situação? Tem mais alguma questão que você acha interessante colocar? Olha, eu acredito, Vânia, que existem muitas doenças, né, que naquela questão do paciente, ele tentar se curar, né, se automedicar, né? Automedicação, quando eu falo em automedicação, não é questão de tomar medicamento, né? Às vezes ele tenta aliviar o sofrimento dele de diversas formas, né? Por exemplo, tratar uma ansiedade ou tratar uma depressão, ir por meio das drogas, bebida alcoólica, tudo que anestesia, tudo que transporta ele para outras sensações, para outro mundo. Às vezes a mulher que vai, compra, gasta, né, entra no cheque especial.
Enfim, então a gente vê que as pessoas, elas tentam tratar aquela angústia, aquela ansiedade, aquela depressão da forma que ela consegue, né? E nem sempre essa forma é construtiva, né? Na maioria das vezes ela acaba sendo destrutiva. Mas na ideia dela, ela não tem nenhuma doença, né? Ela não tá louca, né? Como que eles falam. Então, mas a gente vê muito prejuízo, né? A gente vê pessoas que entram em dívidas, a gente vê pessoas com obesidade, alcoolismo, né? Então, atrás, né, desses problemas de saúde pública, né, muito importante, tem muitas vezes uma doença psiquiátrica, né? Uhum, Que não está sendo percebida, às vezes até muitas vezes pela pessoa e por familiares, né? Então julga essa pessoa às vezes descompromissada ou relaxada, enfim, né? Que não quer compromisso, mas na verdade às vezes tem algum transtorno, né, grave e uhum, que está gerando muito sofrimento e não é algo gritante, não é uma loucura, não é uma psicose, né? Então, o transtorno psiquiátrico, né, a psiquiatria, ela é uma linha muito tênue, né, entre uhum, entre um comportamento, né, que muitas pessoas julgam como normal, né, e um sofrimento muito grande, né. Então a gente tem que analisar certos comportamentos nossos e de quem está ao nosso redor. Peraí, será que isso é só uma mania? Será que isso é um jeito ou tem uma doença por trás disso? Então eu acho que isso é muito uhum. importante. A gente rever esses padrões de consumo, a gente rever tudo isso e pensar se não tem algo patológico por trás desses comportamentos. Uhum. Sem preconceitos, né? É, uhum. Com a questão de achar que tudo entra na questão da loucura, né? Da loucura, isso. Como é a Mas abordagem do transtorno opositor desafiador, do TOD? É a pergunta da Carla. eu não tô vendo. Tá conseguindo enxergar? Não. Como é a abordagem? Como que é a abordagem do tratamento do transtorno opositor desafiador, do TOD? Então, esse transtorno, né, a gente observa isso na infância, né? É uma criança que muitas vezes é considerada como hiperativa, malcriada, né? Impossível pelos pais, né? Isso é bastante comum, essa queixa, né? E a abordagem, ela requer uma abordagem principalmente com a família, né? Então a gente precisa da aliança dos pais ali, né? Às vezes os pais eles não estão muito comprometidos na consulta, às vezes eles vieram porque a professora mandou, vieram por algum tipo de pressão, né? Então essa aliança com a família é muito importante, né? Como que é essa estrutura em casa, né? Então, assim, na primeira vista, às vezes os pais até se espantam, né? Não, mas o problema é meu filho, eu trouxe meu filho para consulta, por que que você, né? Por que que você está perguntando sobre o nosso relacionamento? Porque a criança, ela é um espelho dos pais, do relacionamento. O que está Uhum, acontecendo em casa, a criança, ela vai ter um comportamento reativo, né? Então, às vezes, o TOD, na verdade, aquela criança hiperativa, aquela criança que está agredindo, que está indo contra, ela é uma maneira dela expressar, porque a criança não sabe falar, né? Ela é reativa, é um descontentamento ali naquela família em que ela está percebendo que está vendo muita briga, que o pai e a mãe estão desentendendo, né? Então, às vezes é uma criança vulnerável. Então, a primeira coisa é, isso é um TOD mesmo? Isso é um transtorno opositor? Isso é algo da criança? Ou isso está refletindo um comportamento dos pais? Então, a princípio, Carla, não passo medicação, né? Não jogo esse diagnóstico para os pais, não dou isso para a criança. Eu tento ver o que a gente consegue fazer com os pais, como melhorar essa dinâmica familiar, né? Até que ponto, e a gente vai vendo que conforme isso vai melhorando, a criança ela vai mudando, né? Mudando não, ela vai diminuindo aquela ansiedade, vai diminuindo aquele sofrimento e ela vai ficando mais dócil, né? Então a gente vê o quanto que o relacionamento dos pais impacta no comportamento do filho,
né? Uhum. Quando a gente vê que, ok, melhorou a questão de comportamento dos pais, eles estão dialogando melhor, aquilo né, tá de uma maneira fluindo melhor. E mesmo assim a criança ela tá tendo prejuízos, né, na escola, enfim, a gente pode entrar assim com medicação, né? A própria risperidona que a gente estava falando no início, né, tem uma série de medicamentos que elas tratam a questão da impulsividade, né, da agressividade, que pode melhorar muito a qualidade de vida da criança, tá? Então, assim, a gente pode usar medicação, mas a gente usa principalmente a psicoterapia com os pais. Uhum. Thaís, eu tenho uma pergunta também da Cida. Eu acho que vai ser a última, porque já tá dando 1 hora, né? E aí a gente pode Uhum. cair depois desse horário. É Tá. como lidar no convencimento da necessidade do paciente usar a medicação de acordo com o tipo de transtorno apresentado. Olha, essa relação, em relação ao convencimento, por nada, Carla. Em relação ao convencimento, Cida, é algo que às vezes a gente vê, né, que o transtorno é muito grave, que o medicamento ele precisa assim para ontem, mas o paciente ele ainda tem uma resistência, né? Então esse convencimento eu tento passar por meio da, Uhum. tá tudo ok? Por meio da minha por meio da minha aliança, né? Da minha confiança com o paciente, né? Não importa se dura 1, 2, 3, 4 sessões, né? O paciente ele precisa sentir primeiro confiança, né, no profissional. Ele precisa sentir empatia, né? Então precisa ali rolar uma química, né? A princípio, o paciente ele precisa às vezes sofrer um pouquinho na pele, né? Ver todo o malefício, todo o prejuízo que ele está tendo, né? E nesse sentido, para ele ficar convencido, né? Então eu não costumo passar a goela abaixo a medicação. Sempre conto também com a ajuda da família, né? Mas isso é um processo, Cida, que gera muito tempo, né? E não importa o tempo que precise, né? Às vezes o paciente vai só para conversar, mas é importante. Às vezes daí cai a ficha, não, olha, realmente eu confio, eu acho que vai ser importante. Vamos começar numa dose baixa, e daí isso é natural. Mas eu não gosto quando isso é forçado, eu acho que não é legal, eu acho que a chance de dar errado é muito grande. É Uhum. lógico que, se for um transtorno, por exemplo, a pessoa está psicótica, né? A pessoa ela vai ter que ser tratada com medicação e eu não vou ficar conversando com ela. Não vou ficar discutindo o sexo dos anjos num transtorno grave. Então, eu faço uma aliança daí com a família, né? Então, a família vai administrar essas medicações. Às vezes tem que colocar na comida, às vezes tem que ser escondido. Enfim, daí a gente se vira nos 30 para conseguir fazer com que essa pessoa tome a medicação, tá? Então, existem transtornos e transtornos, né? Quando a pessoa ela tá consciente, é uma coisa. Agora, quando ela tá fora da realidade, aí não tem conversa. Aí a gente vai conversar com a família, com o responsável, para fazer o uso adequado dessa medicação. Uhum. Muito bom, Thaís. Eu acho que já deu nosso horário. Que bom. Muito. Agradeço os participantes pelas perguntas e qualquer coisa, se surgir mais perguntas, meninas, pode perguntar no direct, né, no Instagram ali, né, que eu vou respondendo, Uhum. se ficar alguma coisa. E eu agradeço muito, Vânia, pela live, pelo convite, tá? Tô à Eu que disposição. agradeço você ter aceitado nesse momento que a gente precisa dessas informações, né? Muito Sim, obrigada por estar aqui, obrigada, por Vânia. aceitar compartilhar seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço Então, pela obrigada, troca. gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.